Mas nós vamos agora trazer mais informações aqui. Como disse, nesta semana nós tivemos uma semana ampla de discussões por parte dos vereadores do nosso Legislativo Municipal, através das comissões especiais instaladas. Estou recebendo nesse momento o vereador Chico Ortiz, que preside duas comissões, na verdade, né? A comissão da água, né, e esgoto, e também aquela da estiagem, a parte que envolve o setor do meio rural. E o Chico, que está aqui conosco, ontem até a gente acompanhou, transmitimos parte da audiência que foi junto o trabalho da comissão, com participação de diretores da AGERGS, né, esclarecendo vários pontos. E o Chico, até para esclarecer esses pontos principais, como é que está para considerar até então esse trabalho, começando por essa comissão da água, enfim, e esta participação dos diretores da AGERGS ontem, foi possível, digamos assim, esclarecer alguns pontos aí, em dúvida? Como é que dá para avaliar esse momento? Chico, seja bem-vindo. Eu que agradeço o carinho do espaço. Quero, antes de falarmos sobre a Câmara e sobre o nosso trabalho, pontuar algumas coisas bem importantes. Primeiro, te dar, então, desde já, nossos votos de sucesso junto à Rádio Progresso. Obrigado, Chico. Inclusive, o ano passado fizemos uma homenagem legislativa à Rádio Progresso. Então, a gente fica muito satisfeito do teu reconhecimento. Então, te desejar, junto à família REC e a todos os profissionais da Progresso, um bom trabalho junto a este outro canal. E da mesma forma, aqui no Conversa Franca, vamos nos adaptar a este novo horário, logo, né? Um horário bem bom também, né? Um horário interessante para todos. E te dizer, Zalmir, que ontem, como diretor regional da Federasul, eu empossei a nova diretoria da ACI. Então, concluiu o seu biênio o nosso querido amigo Glademir Zanetti, ele que sucedeu o saudoso Marcos Killing. Então, ontem, empossamos, em nome da Federasul, né, o nosso amigo, então, o Juliano Beck, lá do Lambari, né, das empresas Lambari. A ACI é a Casa do Empreendedor, uma entidade que é mais do que centenária, 700 sócios hoje, está passando por uma modernização que deve chegar perto de 2 milhões de reais. Então, ontem a gente teve a posse da ACI. Falando especificamente sobre a Câmara, eu queria te pedir um pequeno espaço para nós frisarmos alguns trabalhos que estão ocorrendo nesse momento na Câmara, porque nem todos talvez saibam, e é sempre importante, quando a gente ocupa um espaço, publicizar isso, porque na verdade todo o nosso trabalho é um trabalho público, né? E imediatamente transparente e ético. Nesse momento eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é sempre a primeira comissão das 3 permanentes que analisam os projetos. Daí temos a Comissão de Finanças e Orçamento, eu não participo, e eu sou vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas, que é a última na escala das 3 comissões. Eu sou o único vereador que nesse momento participo com um voto de 2 comissões. Bom, nós temos a Comissão Especial de Estiagem e Securitização, Comissão da Água e Saneamento, Comissão de Estacionamento Rotativo, Comissão do Plano Diretor, Comissão da Lei Orgânica, e temos uma comissão parlamentar processante que inicia os trabalhos nessa sexta-feira diante de uma denúncia recebida pelo Poder Executivo. Então, neste momento, Zalmir, nós temos 9 comissões trabalhando. Por que eu friso isso? Porque, além do trabalho de propor anteprojetos e projetos de lei, que seria o trabalho de legislador propriamente, né? Além do trabalho fiscalizatório, que é um grande trabalho, uma obrigação nossa, e além do trabalho de propormos melhorias para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, nós temos trabalhos que são internos. Então, para você ter uma ideia, raramente uma comissão dessas não tem uma reunião de pelo menos 1 hora de trabalho.
E nesse momento nós temos 9 comissões acontecendo, com pelo menos uma reunião por semana. Então, a grosso modo, vereadores que são um pouco mais participativos, mais presentes, né, como eu, né, a gente acaba tendo trabalho todos os dias, seja de tarde na segunda, seja de terça a sexta de manhã. Então nós estamos sempre presentes na Câmara. E isso é bem importante. Lembrando que as comissões são sempre integradas proporcionalmente por 5 vereadores. Mas esses vereadores vão se inscrevendo junto à casa, né, junto às comissões, ocupando esses espaços, sempre em acordo com a base do seu partido, que indica os vereadores. Então eu sou o presidente da Comissão Especial de Estiagem e Securitização, presidente da Comissão da Água e Saneamento e relator da Comissão de Estacionamento Rotativo e da Comissão do Plano Diretor. Bom, como disse Chico, ontem então, participação aí de diretores da AGERGS, que é a agência que faz a regulação e fiscalização desse serviço aí dos serviços públicos e dos trabalhos da Corsã-EGE, enfim, com vários questionamentos dos vereadores sobre tarifas, sobre a forma de trabalho, enfim, diversos os pontos que chegam até a comunidade e os seus representantes no dia a dia. Como é que está para considerar essa resposta da AGERGS com relação a toda essa demanda, todos esses questionamentos, enfim, que foram feitos ontem? Bom, Zalmir, especificamente falando da Comissão da Água e do Saneamento, nós temos nessa comissão uma discussão muito ampla, porque de um lado você tem a óbvia necessidade do fornecimento a um custo adequado de água potável a toda a população. Ela é um bem vital e ao mesmo tempo, por incrível que pareça, estamos enfrentando novamente uma seca. Lembrando que na questão específica do tratamento e da distribuição de água potável, até a enchente atrapalha. Sim. Porque são contextos extremos, né? E nós temos também um outro debate, que é a questão especificamente do saneamento. Vamos falar primeiro sobre a água, tá? Eu sou um pouco prolixo, né? Porque eu tenho a didática de ser professor há 25 anos e os assuntos são densos, né, Zalmir? São complexos e a gente tem que abordar eles de forma que tenha muito respeito, muito compromisso, para que todos consigam entender aonde podemos chegar e aonde queremos chegar. Para que não haja falsas expectativas, falsas promessas, para que não haja debates, às vezes, que são inócuos. Então, o nosso trabalho é um trabalho de responsabilidade e compromisso. Especificamente em relação à água, nós temos a captação aqui em Juí, que acontece no rio, né? E inclusive tem um cuidado, porque agora tem a duplicação da 285 acontecendo ali, e eu te confesso que ela sai somente de um ponto. Então nós temos que pensar num futuro, inclusive a possibilidade de não termos uma dependência específica de toda a captação, de toda a água do Ijuí de um ponto. Sim. Tá? Mas isso é um assunto talvez um pouco mais para frente, mas que já está no radar. Nós temos uma rede de tratamento e distribuição de água potável. Nós não temos problema de potabilidade da água. O que existe são problemas pontuais posteriores a vazamentos e intercorrências. Sim. Mas existe um controle bem significativo. Então, grande parte da população, grande parte do tempo, não tem problema de potabilidade. Bueno. Agora vamos para alguns problemas que estão sendo apontados. Vamos ter uma audiência pública, inclusive, nesse sentido, tá? Mas já temos apontamentos, porque cada um dos 5 membros da comissão e cada um dos 17 vereadores encaminha para casa como um todo essas situações que vão ocorrendo. Quais os problemas? Vazamentos sistemáticos. Zalmir do céu, é um pavor você vê uma quantidade de vazamento em rede d'água. E o que acontece com o vazamento? Daí sim, posterior ao seu conserto, além de um desperdício grosseiro de água, posterior ao seu conserto podem ocorrer problemas de potabilidade, porque a água recebe barro, terra, pressão, ar,
e tudo isso vai para dentro do sistema. Mesmo que se faça expurgos, mesmo que se faça as melhoras, podem ocorrer problemas nesse sentido. Problemas de repavimentação, justamente ali onde aconteceu a passagem da rede de água, a passagem da rede de esgoto ou o conserto de rede, temos um problema de repavimentação. Existe toda uma discussão em relação à tarifa da água. Tá? Ontem, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ontem foi deixado claro que essa tarifa está instituída por planilha e que a revisão tarifária da água acontece em 2027. Ponto. Isso é contrato, isso é a Agergo, isso é a Corsã, isso é os municípios todos. É uma planilha, é que nem a planilha da Medianeira. A passagem é determinada a partir de um centro de custos que tem todo um comitê debatendo e analisando e questionando até que se chegue a um valor adequado. Então quer dizer, não tem como mudar até lá, né? Até 27 nós temos uma tarifa de água instituída, que está sendo cumprida, né? E que, sinceramente, até uma parte do ano passado, até metade do ano passado, não era questionada por ninguém, por nenhum político, por nenhuma pessoa, por ninguém. Ela passou a ter uma pauta toda diversa de agosto do ano passado para cá. Agora vamos então para o saneamento, vamos para o esgoto, que eu vejo que ainda há então toda um grande debate nesse sentido. O esgoto começa assim, Zalmir. Em 2003 se criou um marco regulatório do saneamento no Brasil, porque não é possível que a gente tenha desenvolvimento de cidades com esgoto a céu aberto. Sim. De forma grosseira. E agora, você me permite, eu vou abordar uma questão como Santa Catarina, e não estou acusando ninguém, mas a gente sabe a quantidade de virose que teve no litoral de Santa Catarina esse ano, porque parte do esgoto de Santa Catarina, por mais paradisíaca que seja, e por mais urbanizada que sejam as praias, parte disso acaba chegando na população. Sim, sem tratamento. Então veja, o marco regulatório do saneamento, que realmente é um marco no Brasil, né? Ele implica em muita coisa, mas ele é extremamente necessário. Nós temos que pensar cidades com redes de esgoto e com tratamento disso. Porque veja a nossa responsabilidade, Zalmir. Eu vou lá no Putiribu captar a água do rio para torná-la potável e pela rede chegar até a torneira de todo mundo. Nós geramos um esgoto. Esse esgoto, da forma como ele era tratado, dentro de uma estrutura de fossa séptica, inicialmente ele atinge o lençol freático e, a grosso modo, em algum momento ele vai atingir inclusive o aquífero Guarani. Sim. Ou vai fazer com que a gente tenha que recorrer ao aquífero para ter água potável. Por quê? Porque se eu não devolver ao rio da forma adequada esse mesmo esgoto que foi produzido, logo eu não consigo mais tirar do rio a água que a gente precisa para torná-la potável. E essas reservas, Almir, elas são finitas. Sim. As pessoas às vezes não entendem isso. Hoje nós temos 8 bilhões de seres no planeta. Há pouco tempo atrás era 4, logo será 10. E se nós não tratarmos os nossos recursos do ambiente da forma adequada, que aliás já há um déficit nesse tratamento de população e meio ambiente, sim, isso é sistematicamente apontado, né? Se nós não tratarmos isso da forma certa, logo a gente vai para um brete ambiental, inclusive do que é mais básico, que é uma água potável disponível para as pessoas. Já enfrentamos esse problema em alguns lugares do mundo, né? E inclusive também nesse sentido te dizer que a nossa região aqui do Rio Grande do Sul, da região sul, nós estamos numa das 10 áreas do planeta com maior incidência de estiagem nos últimos 20 anos. Isso é extremamente preocupante. Então o que acontece? Houve o marco regulatório, 90% da totalidade da cidade até 2033 precisa estar
atingida, né, absorvida por rede de esgoto. Agora vem um problema. A nossa rede tem 220 quilômetros, Almir. 90% disso, a grosso modo, são 200 quilômetros. Parafraseando a Dilma tinha dificuldade, né, de fazer um cálculo. Então, 198 quilômetros, 200 quilômetros. A mulher agora é a presidente do BRICS. Do BRICS. Já viu o salário da Dilma no BRICS? Que coisa. Mais 5 anos agora. Será que ela sabe somar o salário? É que lá eles usam sistemas, né? Ajuda um monte. Isso. Então a gente tem até 2033, faltam 8 anos só, Almir. A gente tem que chegar a 200 quilômetros. Em 2021, em janeiro de 2021, o prefeito Andrei recebe Juí com 45. 45. E só 13 anos pela frente. 17 já tinha passado. E nós estamos agora em mais de 110. Então a gente já passou da metade. Bueno, agora vem a questão da tarifa do esgoto. É barato, Zomir? Claro que não é barato. É caro, é impactante, é desafiador, como o preço de 1 litro de gasolina, que custa R$6, como o preço de 1 quilo de carne, de 1 quilo de arroz, o preço da energia, tudo é impactante. Agora, a grosso modo, veja bem, tratar uma água captada num rio para torná-la potável é muito mais barato do que tratar o esgoto que sai da residência e tem que voltar ao rio em condições de potabilidade também. Então isso é um sistema complexo. Sim. E ontem a Agergs, e vamos deixar um pouco mais claro assim, ó, quem é a Agergs, né? A Agergs é a Agência Gaúcha de Regulação destas concessões. Ela está próxima de 300 municípios dos 497. E a Agergs, ela tem um trabalho de 30 anos nesse sentido. Quero destacar, até porque esse material pode ser encaminhado para o presidente Carlos, que nós fomos prontamente atendidos de uma semana para outra, porque na Câmara o serviço é muito célere, né? As comissões se reúnem todas as semanas. Nós fomos prontamente atendidos e ontem, na data e hora marcada, nós tínhamos 5 profissionais de diversas áreas da Agergs absolutamente à nossa disposição. O que foi dito entre tantas coisas que fomos apontados? Nós apontamos problemas de falta de pressão, problemas de excesso de pressão, problemas de potabilidade pós-intercorrências, problemas de vazamentos intercorrentes, problemas de repavimentação, tarifa de água, tarifa de esgoto, a necessidade do cumprimento legal do marco regulatório, a soleira negativa, erros de leitura, hidrômetros novos, atrasos nos concertos, tudo isso foi abordado. E eu convido, Almir, as pessoas para que acessem o YouTube. É um canal extremamente fácil, simples, barato. Essa audiência está gravada como todas as outras audiências. O nosso tempo aqui acaba sendo um pouco mais exíguo. A audiência demorou 1h40. Sim, Então, assim, ó, as pessoas que têm interesse de uma discussão responsável, Zalmir, discussão responsável, nós não podemos ficar demagogicamente e hipocritamente, entre aspas, jogando para a torcida, prometendo que nós não podemos cumprir. Nós temos que ser parte dessa discussão. É importantíssimo que cada um deve fazer a sua parte. Exato. Até onde vai enriquecer a discussão através de propostas. Nós não podemos escolher o técnico da seleção brasileira, né, Chico? Mas é necessário todos entrarmos em campo. Exato. Então veja bem, também sobre a tarifa de esgoto, ficou claro que a discussão dela ocorre em 2027. Exato. Agora veja, Zalmir, a Agergs, na grande maioria dos seus municípios, para não dizer a totalidade, porque há algumas raras exceções por contextos próprios,
aplica pelo menos 70% de tarifa regulada de esgoto. Mas ontem ficou evidenciado o que já sabíamos, porque a gente pesquisou muito isso, que em grande parte do Brasil as tarifas oscilam entre 80 e 100. Pois é. Mas veja bem, Zalmir, tem uma coisa que foi dito ontem que até parece óbvia, mas não estava sendo abordado dessa forma. A moça lá da área de tarifas, ela disse assim, ó, pessoal, não dissocie água de esgoto. Na verdade, essa tarifa, mesmo que tenha um percentual de uma sobre a outra, sim, ela é uma tarifa que ela é contextualizada. Porque num futuro, para nós trazermos essa tarifa para um valor menor ou para um valor maior, é analisada todo o contexto de captação, de rede, de potabilização, de fornecimento, o contexto de perda. sim, Existe perda no vazamento, no gato, no cano velho, né? O valor que está sendo aplicado, os impostos daquela época, a rede de esgoto, quanto que foi investido numa e noutra, o que depreciou, o que vale. E inclusive para aqueles eufóricos da municipalização, que eu te confesso que neste momento do meu estudo, da minha análise, eu não tenho esse viés de municipalização. O próprio DEMEI, que graças a Deus hoje está sendo muito bem conduzido pelo Marcos Sicas e toda a sua equipe, valorosos servidores do DEMEI, se não tivesse toda uma reestruturação de gestão, estaria em sérios apuros. sim, Como a gente teve aqui em Juiz de Masi, foi uma criação do PDT, aprovado pelos edis na época, não deu certo. O próprio PDT acabou então depois pedindo a extinção do DEMASE. Então veja, para os eufóricos da municipalização, porque agora se criou, né, alguns eufóricos de municipalização, ontem foi dito algo extremamente importante, que há uma necessidade de apuração do passivo investido pela Corsã. Claro que há uma depreciação natural pelo tempo da implantação da rede e pelo tempo da existência da rede. sim, De água, a de esgotos, Almir, recém está sendo implantada. Sim, exato. Então não tem depreciação nenhuma. Essa rede de esgoto, ela vai ter que ser indenizada, caso não seja a Corsã, a Egea, que tenha um contrato aditivado ou que licitado novamente não permaneça. E esses valores são extremamente técnicos e cabem discussões, às vezes, bastante densas, sim, inclusive com judicializações. Então, o que eu quero dizer com isso, Zalmir, é que as pessoas precisam ter muita clareza que esse processo não é um processo célere. E aí, Chico, como você disse, a saída não seria municipalização. O que você entende, de que maneira que deve ser conduzido esse processo, porque não tem assinatura até então, né, da continuidade, enfim, aí desse projeto com a Corsã Egea. Qual a saída? Fazer uma nova licitação, contratar uma outra ou contratar a mesma Corsã Egea? Veja bem, então, para pontuar, até porque são materiais que ficam gravados, é muito importante a gente ter postura. Neste momento, a minha posição não é de municipalização. Nós estamos justamente estudando e entendendo todo o contexto da questão. Não quer dizer que num dado momento eu não possa mudar de ideia, mas neste momento eu não penso de caminhar em favor da municipalização. O que eu penso? Eu penso que da mesma forma que hoje nós temos um contrato vigente com a Corsã, que era pública e se tornou privada, que ainda não está aditivado, nós tenhamos que ter empresas ou consórcios que se especializem em concessões de água e esgoto e venham prestar serviço para Ijuí. Tá? Se será a Corsã Egea que permanecerá diante de um novo cenário, aditivando esse contrato ou com todo um contrato novo,
ou se será um outro consórcio. Nós temos casos de aberturas de edital, de licitação, inclusive aqui na região sul do Brasil, que se inscreveram 7 consórcios, 9 consórcios. No Brasil inteiro hoje há um trabalho em cima disso. Então eu penso hoje que o ideal seríamos nós termos todo um estudo dessa questão, e a gente sabe que o Executivo inclusive está desenvolvendo esse estudo, entendendo inclusive esse passivo, porque isso é um ponto crucial do debate, né? E daí sim, Zalmir, ocorrendo um novo edital, ocorrendo uma nova licitação, ocorrendo uma nova contratação, daí sim nós podemos chegar num momento de frutificação desse trabalho e discutir tarifa. Sim. Daí nós vamos ter o tempo e o instrumento certo, o canal, o caminho, o momento certo. A grosso modo, tarifa só se discute em 2027. Agora eu te pergunto uma coisa: independente de nós aditivarmos o contrato atual, buscarmos municipalizar ou fazermos toda uma nova licitação, tu acha que um estudo real, legítimo, apurado de todo o passivo de rede de água e esgoto de Juí demorará menos do que ano? Tu acha que não terá uma contextualização e uma contestação de partes, porque há partes interessadas. E várias partes com certeza. Exatamente. Então você tem o Executivo, você tem a Corsã, você tem o Legislativo, você tem a comunidade, você tem as outras empresas. Todo mundo acaba tendo interesse nisso. E até as próprias empresas, por um caso a Corsã de dar continuidade. Exatamente. Uma outra empresa assume e vai ter uma contestação de algum ponto que pode constar ou não dentro desse procedimento. Então é um fato a ser estudado a longo prazo, digamos. Uma coisa que eu gostaria de dizer de forma muito responsável: eu tenho sempre essa dinâmica de dialogar com educação, com pauta, com calma. Eu não gosto quando se faz uma terra arrasada da Corsã. Hoje parece que nós temos uma terra arrasada, né? Ou a gente fala da estiagem, ou a gente fala da Corsã, ou a gente fala dos vereadores. Não é assim. Esses debates precisam ser responsáveis, compromissados. Eu, por exemplo, Zalmir, eu sou vice-presidente do bairro Tiaraju. Lá no Tiaraju, por exemplo, nós não temos tantos problemas de vazamento. Tem na Rua das Chácaras, às vezes, naquela adutora. A água chega até nós potável, com o mesmo valor de tarifa que existia no ano passado, que só vai ser revisado em 2027. E conforme está se implantando a rede de esgoto, se implanta por consequência a cobrança que todos sabemos de muito tempo, que é 70%. Tem munícipes em Ijuí que pagam esse 70% desde 2018. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, nós tratarmos isso de forma responsável. Tivemos alguns problemas gravíssimos no bairro Chácaras, na Faixa Velha, em alguns bairros da região norte, são gravíssimos. Foram tratados, inclusive, na justiça. Estamos tendo algum problema de esgoto, de cheiro, de captação. Estão sendo tratados. Por quê? Porque é complexo. São 40 mil domicílios, são 88 mil pessoas, são 220 quilômetros de rede, fora que parte de Ijuí terá redes implantadas pelos próprios loteadores. Agora é lei, né? Inclusive é importante deixar claro para as pessoas isso. Os novos loteamentos, independente de estar passando estrutura de captação por perto, tem redes próprias, a gente chama de rede seca, né? Prontas. Então, isso tudo que a gente está vendo agora na cidade, esse queijo suíço que vira a cidade por causa da implantação de uma rede de esgoto, logo ali na frente, nos loteamentos novos já não vai acontecer. Só vai haver a conexão. Isso também foi uma conquista de legislação de meio ambiente. Muito bem. Bom, Chico, para nós concluir rapidamente sobre a comissão da estiagem, a parte que está sendo tratada também, quais os avanços principais após a instalação aí dessa comissão especial? Eu vou te fazer um pedido, logo tu muda de horário, né? E a gente pode voltar já com mais frutos assim sobre a estiagem, mas a comissão trata 2 assuntos completamente diferentes. De um lado ela trata a estiagem
E de outro lado, ela trata a securitização. Até esses dias me perguntaram: vem cá, tu que é o autor da comissão de estiagem, o São Pedro vem falar. Eu disse: olha, ele mandando chuva, na medida já basta, né? Ontem, inclusive, nos atendeu. Já deu resposta. Nos atendeu. Eu ando bem, né? Eu ando abençoado. Tá bem. Mas veja bem, Zalmir, a comissão de securitização, a parte dela, né, que trata disso, ela visa duas coisas. De um lado, foi apurado pelo desenvolvimento econômico do Estado que nos últimos 5 anos a perda do Rio Grande do Sul foi de 600 bilhões de reais. De outro lado, a dívida da cadeia do agro, ela não é só do agricultor, é da cadeia do agro. Eu também sou prejudicado enquanto cidadão, porque se tu tens um campo forte, tu tem uma cidade forte, porque tudo vem do campo. E nós estamos numa região, num estado e num país produtor de alimento. O Brasil alimenta 1/4 da população do planeta. Isso é uma coisa impressionante, né? Então, as dívidas chegam a 60 bilhões de reais. O que nós estamos propondo? 20 anos de prazos para pagar. É prazo, viu? Não é declínio da dívida, não é nada nesse sentido. É prazo. A dívida vai ser paga. Com juros, daí sim, subsidiados de 1%, 2% e 3% ao ano. Tá? Lembrando que a securitização da década de 90 acaba em outubro desse ano, agora, quando eles pagarão a última parcela. Ela tinha sido estendida, né, por causa do Covid e de outras dificuldades. Então nós estamos terminando a última securitização que foi feita na década de 90. De outro lado, Zalmir, quando a gente fala de estiagem, nós precisamos falar de uma maneira um pouco mais ampla, porque nós temos que desenvolver a questão das acumulações de água, dos açudes, das barragens, das áreas de preservação que podem receber estruturas hídricas, dos poços, porque veja, Zalmir, como eu já tinha dito antes, né, nós estamos numa das 10 regiões com maior nível de estiagem do planeta, e isso não vai ser resolvido esse ano. Muito pelo contrário, não sendo pessimista, mas isso pode até se agravar. Então veja, a discussão sobre mitigação dos efeitos da estiagem, olha bem, mitigação e enfrentamento de efeitos da estiagem, ela é extremamente frutífera e ela está acontecendo. Então a gente ouviu o Senar, a Emater, o desenvolvimento rural do município, o meio ambiente, vamos ouvir a Farsul, a ACI Agro, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, ouvimos agricultores, vamos ouvir o pessoal do SOS Agro, o pessoal do Estiagem RS, Foco na Produção, que é a Grazi Camargo e o Lucas Schaefer, nessa proporção, nessa ordem. Vamos ouvir o Heinz, vamos ouvir o Pedro Westphalen, nós vamos ouvir 15 partes que estão diretamente envolvidas neste enfrentamento. Cada um, Zalmir, está trazendo e trará, né, elementos que fazem parte do seu papel, do seu escopo, para enriquecer esse grande debate. Nós estamos preparando um relatório que será lançado para a comunidade ao final deste trabalho, né? E assim, para deixar bem claro, então, a comissão é bastante ampla, que trata, de um lado, sobre formas de enfrentarmos e mitigarmos a estiagem, e de outro, né, trata da questão da securitização. Porque veja bem, Zalmir, estiagem não se enfrenta somente com chuva. Chuva é parte do enfrentamento, que aliás nem depende de nós. Então nós vamos trabalhar todos os outros elementos, inclusive cobertura de solo, umidade de solo, pecuária em cima da lavoura, uma série de fatores que podem vir a se somar nesse contexto.
Tá certo, Chico. Obrigado, então, por estar aqui conosco. Vereador Chico Ortiz, falando sobre todas as ações das comissões aí que fazem parte desse trabalho aí junto ao Legislativo Municipal. Segunda-feira, mais sessão ordinária, sempre às 18 horas, né? E também nós estaremos transmitindo na segunda-feira a sessão aqui pelo canal, né? Transmitindo também a sessão ordinária nas segundas-feiras, né? Dentro desta programação que estamos ajustando, né? De outro formato, em outro horário aqui para a ZSTV. Tá Vai bom, ser Chico? muito bom. E só finalizando, Amir, me perdoe, grande parte da função, do objetivo desta comissão é que a gente tenha segurança hídrica e segurança alimentar no campo e na cidade. Sim. E se tu fores pensar bem, a própria comissão de estiagem, num dado momento, se comunica com a comissão de água. Sim. Porque justamente é a falta da água que criou o problema da estiagem e a falta de estrutura de enfrentamento. Então, pensarmos nas estruturas, nos custos e na qualidade da entrega do serviço para a população, para que a população possa produzir no campo e na cidade. Ok. Obrigado, então. Conversamos